Sabe aquela dúvida que tira o sono de muita gente? O tempo que uma pessoa fica afastada por doença. Ele conta para a aposentadoria? Pois é, hoje a gente vai desvendar de vez esse mistério que mexe com a vida de milhões de trabalhadores no Brasil. Olá! Olha, antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, eu queria pedir uma coisinha bem rápida. Já deixa o seu like, segue o nosso canal e compartilha esse conteúdo. A sua ajuda é de verdade fundamental para a gente continuar. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta de US$ 1 milhão. O tempo que alguém passa recebendo auxílio-doença pode mesmo contar lá na frente, na hora de se aposentar? Bom, a resposta não é um simples sim ou não, viu? Depende de um detalhe super importante que a gente vai desvendar juntinhos hoje. E esse é um dilema que, nossa, gera uma baita incerteza, né? Muita gente fica sem saber o que fazer. Afinal de contas, como é que a lei encara esse tempo de afastamento na hora de fazer as contas da aposentadoria? Vamos entender isso agora. Ok, para a gente entender direitinho a resposta para essa pergunta, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e conhecer dois conceitos que são a base de tudo no cálculo da Previdência. Fique tranquilo que é mais simples do que parece. O primeiro deles é o famoso salário de benefício, ou SB. Pensa nele como a média de todas as contribuições ao longo da vida. É esse valor que vai servir como a base, o ponto de partida para calcular quanto a pessoa vai receber de benefício. E o segundo termo é o salário de contribuição. Esse é mais fácil ainda. É basicamente o valor do salário, aquele sobre o qual a contribuição para o INSS é calculada todo mês. E, claro, ele impacta diretamente naquela média do salário de benefício. Então, resumindo a ópera, o processo todo tem dois passos bem simples. Primeiro, se calcula o salário de benefício, que é aquela média que eu falei, e segundo, se aplica uma porcentagem em cima desse valor, uma alíquota, né, que a lei define para chegar na renda mensal do benefício, ou seja, o valor que vai cair na conta todo mês. Tudo bem, teoria entendida. Agora vamos ver como isso funciona na prática? Nada melhor que um caso real para ilustrar esse dilema todo. Vamos conhecer a história da Regina. Olha só a jornada da Regina, que interessante. Ela trabalhou de 1990 até 2004. Depois, ficou de 2004 a 2017 recebendo auxílio-doença. Foram 13 anos. E aqui vem o pulo do gato. Em agosto de 2017, assim que o auxílio acabou, ela fez uma única contribuição como facultativa, uma só, e logo em seguida, pumba, deu entrada no pedido de aposentadoria. A jogada dela era bem clara, né? O que a Regina queria era que aqueles 13 anos inteiros recebendo auxílio-doença fossem contados no cálculo final. Por quê? Porque isso poderia dar um belo aumento no valor da aposentadoria dela, já que o valor do auxílio-doença entraria naquela média do salário de benefício. E é aqui que o bicho pega, pessoal. É o centro da discussão jurídica. A Regina argumentou: olha, minha contribuição única já serve para intercalar o período. Mas o juiz, na primeira decisão, não concordou. Ele disse: não, a lei exige trabalho de verdade antes e depois do benefício para poder intercalar. Uma contribuição solta não bastava, segundo ele. Olha, essa é uma dúvida que aparece toda hora, é super comum. E se essa nossa explicação está sendo útil para esclarecer as coisas, que tal dar uma força? Compartilha com os amigos, nos grupos. Levar informação de qualidade para mais gente ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente consegue produzir ainda mais conteúdo assim. Mas claro que a história da Regina não acabou ali na primeira decisão. O caso foi subindo, e a questão foi parar lá nos tribunais superiores, em Brasília. E aí fica a pergunta: será que lá em cima a interpretação da lei seria diferente? E então? Aquela estratégia da Regina com uma única contribuiçãozinha no final das contas foi aceita? Os tribunais superiores concordaram com ela dizendo que aquilo era suficiente para cumprir a tal da regra da intercalação? A resposta definitiva veio de ninguém menos que o Supremo Tribunal Federal, o STF, a corte máxima do país. E a decisão foi a seguinte: sim, o tempo de auxílio-doença pode contar, mas, sempre tem um mas, né? Com uma condição muito clara: precisa ser intercalado com atividade laborativa. Presta atenção nessa palavrinha, laborativa, ou seja, trabalho de verdade. E não foi só o STF, não. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foi na mesma linha e reforçou essa interpretação. A lógica por trás disso é que o auxílio-doença serve para quem está fora do mercado, mas ainda tem um vínculo com ele. A volta ao trabalho de fato é o que comprova esse vínculo. Uma contribuição avulsa, por si só, não mostra que a pessoa se reintegrou à força de trabalho. Ok,
Depois de toda essa história, vamos resumir tudo numa regra de ouro. Aquela informação que você precisa guardar, anotar para não esquecer mais. E a regra é essa aqui, bem simples. O tempo recebendo auxílio-doença só vai contar como tempo de contribuição se ele estiver no meio, como um recheio de sanduíche entre 2 períodos de trabalho efetivo. Ou seja, tem que ter trabalho antes de começar o auxílio e trabalho depois que ele termina. Então vamos fazer um resumão final para fechar. Primeiro, sim, períodos de auxílio-doença podem contar para a aposentadoria. Segundo, é obrigatório que eles estejam intercalados entre períodos de trabalho. Terceiro, e muito importante, uma única contribuição voluntária não é considerada trabalho para essa regra. E quarto, essa decisão toda é baseada no que já foi decidido pelo STF e pelo STJ. E por hoje é isso. Muito obrigado a quem acompanhou essa explicação até aqui. Para mais conteúdo como este, não deixa de seguir o DireitoCast lá no Spotify para ouvir a gente onde estiver. E claro, para mais vídeos, acesse o DireitoCast no YouTube ou no TikTok. E por favor, não se esqueça, o seu like é muito, mas muito importante para nós. Ajuda demais. Um abraço e até a próxima.